Salut, e aqui o Eric do Francês com Francês e sejam muito bem-vindos ou bem-vindas a essa aula sobre os vícios de linguagem em francês. Bom, os vícios de linguagem em francês, igual em português, eles são muito comuns. Esse é algo muito específico, porque muito dificilmente você vai encontrar as explicações, a tradução, o significado de um vício de linguagem, porque é algo que depende muito da idade, da moda, né, do momento e muito das pessoas. Pois hoje eu decidi trazer para vocês 18 vícios de linguagem, desculpa, em francês. Esses vícios de linguagem a gente pode considerar quase como expressões secretas, coisas secretas, porque muito difícil você vai ter escrito num livro de francês te explicando exatamente o que significa, em qual contexto você poderia utilizar isso. E por isso eu decidi trazer essa aula para você hoje. Então eu vou começar por compartilhar a minha tela com você. Aí está. E só para ver um pouco mais, o que é um vício de linguagem, na verdade? Na verdade, vício de linguagem são palavras que podem ser isoladas, frases ou fórmulas usadas sem nem a gente perceber. Como assim? Pense comigo. Quais são os seus vícios de linguagem? Muito provavelmente no Brasil você tem can, né, viu, bom, etc, etc. Porque, como eu te falei, depende muito das pessoas, do sexo, às vezes, da idade, da região da pessoa. Em francês, é a mesma coisa. E uma coisa que é interessante é que muitas pessoas vão considerar essas palavras, essas fórmulas que a gente vai utilizar sem a gente perceber, como uma poluição do idioma. E, na verdade, eu não acho que é bem uma poluição, e, na verdade, eu acho que elas vão ajudar as pessoas a pensar, a refletir, a pausar o discurso. E por isso é muito legal você conhecer essas expressões, porque, dependendo das pessoas, tem pessoas que utilizam muito essas coisas. Então, é muito importante você se tocar que tem algumas palavras que são secretas, que dependem de algumas pessoas ou alguma profissão e que vão ser utilizadas sempre ou quase sempre em francês, igual em português, tá? Estamos falando dos vícios de linguagem. Bom, e uma coisa interessante é que, na verdade, às vezes essas informações elas vão trazer uma informação a mais ou não. Depende muito daquele vício. Tem algumas palavras ou fórmulas que não significam nada, que são só aqui para pontuar o discurso. E as pessoas vão utilizar esses vícios de linguagem, essas palavras ou essas fórmulas, igual eles vão utilizar uma vírgula, por exemplo, para respirar, para pensar um pouco mais. Ok? Então vamos lá. Ah, e uma coisa muito importante. Em média, teve uma pesquisa pela Universidade de Harvard que mostrou que, em média, uma pessoa normal, né, uma pessoa clássica, utiliza um vício de linguagem a cada 12 segundos. Eu não sei se você vê, se você entende a dimensão e a importância dessa coisa. Imagine, se você não sabe o significado dos vícios de linguagem em francês, como você vai conseguir entender uma pessoa que vai utilizar um a cada 12 segundos? Olha, eu fiz o cálculo. Um a cada 12 segundos dá 5 por minuto. Ou seja, dá 300 palavras ou fórmulas a cada hora, 300 por hora. É muita coisa. Você acha esses números exagerados? Bom, primeiro que não são números meus, são os números que foram observações, de uma pesquisa que foi feita pela Universidade de Harvard. E se você acha que está meio exagerado, começa a contar quantas vezes você repete aquela palavra que não traz muito significado. Bom, eu não sei você, mas eu quando era adolescente, quando eu era criança, na escola, né, no liceu, no colégio, eu brincava com meus amigos, a gente anotava a cada vez que a professora ou o professor repetia uma palavra, tá? E essa palavra era repetida muitas vezes, e às vezes a gente chegava a 300, 400 vezes. Por quê?
Porque se a gente não tem consciência, a gente vai abusar dessa palavra, tá? E é muito difícil. Eu, por exemplo, eu sei que em português eu repito muito o bom, o tá e o ok, tá? Tá. Mas é questão de costume. É muito difícil se controlar, se autocontrolar para isso. Ainda mais com a quantidade dessas informações. E por isso que é muito importante você conhecer essas expressões. Aqui eu trouxe 18 expressões, né? 18 vícios de linguagem. Porque se você não tiver isso, como você vai conseguir entender o francês autêntico, o francês de verdade? Lembrando que vício de linguagem não se ensina em livros. Vício de linguagem não vão se ensinar em livro pedagógico ou em um curso tradicional. Não existe, não é, é difícil, muito difícil. Só se teu professor vai ter um vício de linguagem no idioma dele e que ele vai repetir, aí você vai se tocar que esse daqui é um vício de linguagem e esse aqui é algo que é muito importante. Bom, vamos lá. Isso, esse aqui era para sublinhar que era muita coisa. A primeira coisa é que o vício de linguagem em francês se chama de tic de langage. Tá? Esse aqui é só para você saber que a gente fala de tic de langage. Tic é uma repetição, tá? A gente, na verdade, é uma repetição instintiva, né? Automática, pode ser de um movimento corporal ou do movimento na hora de você falar. Mas vamos lá, a gente vai começar agora a ver o primeiro vício de linguagem que é muito comum no idioma francês. E o primeiro é grave. Grave é uma palavra que normalmente significaria sério. Mas grave, nesse caso, significa muito. E, na verdade, você pode utilizar em francês também no lugar beaucoup, excessivement, né? Que é muito, excessivamente, e muito, très. Grave é uma palavra mais jovem, tá? Todas essas palavras, todos esses vícios de linguagem, eles são, por definição, informal, mais familiares, tá? Porque, como eles estão usados oralmente e não na parte escrita, a gente tende a utilizar eles de um jeito mais informal. E grave é a primeira. Para você entender o significado de grave, aqui eu escrevi um exemplo. Por exemplo, j'ai grave aimé ce film, que significa eu gostei muito desse filme. Então você viu que aqui a gente não utilizou o beaucoup, a gente utilizou o grave. J'ai aimé ce film, j'ai beaucoup aimé ce film, né? Eu gostei desse filme, eu gostei muito desse filme. Será que tem uma necessidade de você utilizar o grave aqui? Não, não tem. Mas muitas pessoas tendem a utilizar porque faz parte dos vícios de linguagem deles. Outro exemplo com essa frase é: Tu ne trouves pas que la matinée était longue? E a resposta, você não acha que a manhã foi longa? A resposta vai ser grave. Muito. Então você vê que o grave ele vem substituir uma palavra que faz sentido, né, que é correta gramaticalmente, e grave não é nem correto, não é. Normalmente o significado de grave é alguma coisa séria que aconteceu, sei lá, um acidente sério, grave. E não é uma coisa que significa beaucoup, mas se tornou, se transformou assim. Então esse aqui é nosso primeiro grave. Atenção, hein? Grave. Você tem que trabalhar bem o som de GR. E você poderia ter muitos outros exemplos, tá? Lembrando que ele significa beaucoup, excessivement ou très grave. Por exemplo, j'ai grave aimé ce film, grave. Então, é alguma coisa que você pode utilizar grave quando você vai confirmar uma impressão, tá? Ou confirmar algo, igual esse aqui, né? Você não acha que a manhã foi longa? Sim, grave. Então, a gente pode utilizar sim, tá bem? Segunda expressão, en vrai. En vrai é uma expressão muito comum, tá? Que você vai encontrar e muitas vezes em várias situações. E em português a gente tem um equivalente que é na real, de fato, tá? Em francês a gente poderia utilizar também o réellement, tá? Que seria o realmente. Isso aqui é muito simples de utilizar, por quê? Porque basicamente é a mesma coisa que em português, tá? Vocês usem também aqui em português bastante na real. E en vrai, en France, on utilise beaucoup aussi cette chose, né? Na real, na França a gente utiliza muito também. Um exemplo é en vrai, je suis pas d'accord avec toi. Na real, eu não concordo com você. Ok? Então, en vrai, na real. E você viu aqui, eu coloquei je suis pas d'accord. Eu não concordo. Eu coloquei uma negação que é informal. Por quê?
já que o contexto é um contexto informal, eu acredito que não faz mal a gente utilizar uma negação informal, mesmo sendo escrita, tá? Mas é importante você saber que isso aqui é uma negação informal. Então, en vrai, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Quando a gente vai falar aqui, a gente vai falar je suis, tá? Oralmente, a gente vai falar je suis ou je suis, tá? E você tem quase que imaginar um CH e fazer um je suis. Je suis pas d'accord avec toi. En vrai, je suis pas d'accord avec toi. Bom, um outro exemplo, ça te va trop bien en vrai cette robe. Esse vestido te cai muito bem de fato. Tá? Esse vestido te cai muito bem de fato. Ça te va trop bien en vrai cette robe. Bom, vamos pensar e vamos analisar esse en vrai. É um vício de linguagem? Lógico, porque, na verdade, no primeiro exemplo e no segundo, a frase teria o mesmo significado se a gente não utilizasse esse en vrai. Mas aqui, por que a gente utiliza então? Ou para refletir, ou para pontuar, ou para insistir mais, que é o caso aqui. D'accord? Ça te va trop bien, en vrai, cette robe. Esse vestido te cai muito bem, de fato, tá? En vrai, não faz sentido aqui. A gente poderia muito utilizar a mesma frase. Ça te va trop bien, cette robe. Ou je ne suis pas d'accord avec toi. As duas frases, a gente vê que o en vrai não é necessário para você entender. Mas ele vem aqui como uma poluição do idioma. Ele vem aqui porque a pessoa está acostumada a utilizar sempre en vrai. Então a gente vai utilizar esse en vrai mais para reforçar, na verdade. Tudo bem? Terceiro exemplo de vício de linguagem é esse daqui. En fait, eu coloquei porque ele é muito parecido com o anterior, que é en vrai. En vrai significa na verdade, de fato, né? En réalité, na realidade. Realmente, réellement. Tá? Então, a gente poderia encontrar vários significados em função do contexto. Eu tenho um amigo meu que falou, que, um aluno já avançado, ele foi para a França e ele fala, Eric, para você dominar o francês, para você falar o francês de verdade, ou para você fingir que você fala francês, eu descobri a receita mágica. A receita mágica é você falar en fait para começar todas as suas frases ou para terminar todas as suas frases. Porque ele achou que en fait é a coisa que ele mais escutou durante a estadia dele em Paris da última vez. E realmente, essa observação não é falsa, não, é verdade. A gente utiliza muito esses vícios de linguagem. E o en fait é muito comum. Até crianças, as crianças, para mostrar que eles estão pensando, eles vão começar muitas vezes as palavras en fait, pá, 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 pá. Eles vão falar, tá? Um exemplo, por exemplo, seria, oui, t'as raison, en fait. Sim, você tem razão, de fato. Tá? Aqui não precisa do en fait. Eu já falei oui. Então, ele só vem para poluir ou para reforçar, no caso, a minha opinião. Oui, t'as raison, en fait. Ok? Oui, t'as raison, en fait. A gente vai falar o T final, tá? En fait. Tête. En fait. Outro exemplo. En fait, je suis pas sûr. Na verdade, eu não tenho certeza. Aqui uma mulher que fala, não, uma pessoa de sexo feminino, por isso que eu coloquei um E no final. Je suis pas sûr. E uma negação de novo, que é informal. Eu não tenho um ne aqui. En fait, je suis pas sûr. En fait, je suis pas sûr. Tá? Falando mais rápido, falando o francês autêntico. En fait, je suis pas sûr. Na verdade, eu não tenho certeza. Você viu que, mais uma vez, a gente está colocando uma palavra que poderia não existir nessa frase. Não faria falta nenhuma. Mas estamos utilizando muito essa frase no dia a dia em francês. É impossível você assistir um filme, por exemplo, ou escutar até uma música, ou escutar uma conversa de nativos e você não utilizar ou não escutar essa frase. Vai para Paris, ou vai para qualquer cidade, até na francofonia, Bélgica, França, África francófona, Quebec, te desafio a não escutar pelo menos no dia umas 10 vezes essas expressões. Claro que depende do país, um vício de linguagem vai ser diferente, vai ser adaptado. Mas alguém que vai para Paris, é impossível ele não escutar, se você prestar bem atenção, umas 10 vezes, 15 vezes
em uma hora de conversa, ou en fait. Eu aposto quase com você. Bom, vamos para outra expressão. A outra expressão vai ser de base. Essa aqui é mais moderna, tá? É mais nova. De base significa originalmente. De base. Você tem que falar igual se tivesse um Z aqui, tá? De base. De, o som de base. Base. De base significa à la base, à l'origine. Tá? A gente poderia utilizar uma outra palavra, né, para falar a mesma coisa. À la base ou à l'origine. Esses aqui também são dois vícios de linguagem muito comuns. Tá? E um exemplo desses vícios em francês vai ser de base, c'est un bon resto. Originalmente, é um bom restaurante. Tem alguma lógica nessa frase? Não, mais uma vez nenhum, porque são vícios de linguagem. Então, não faz sentido você falar de base, porque se é um bom restaurante, c'est un bon restaurant. Point. Não tem que agregar muita informação. Mas a pessoa que falou essa frase, esse exemplo, está acostumado ou acostumada a falar sempre aquela frase. E vai tender a repetir muito. Como é outro exemplo, c'est une bonne idée de base. Era uma boa ideia originalmente. C'était une bonne idée, a gente vai juntar aqui, cuidado, né? C'était une bonne idée de base. Ok? De base, je répète, hein, peut être remplacé par à la base ou à l'origine. Né? De base pode ser substituído por à la base ou à l'origine. Então é algo muito comum, tá? Essa daqui é uma forma mais moderna, tá? Desde, sei lá, 2005, não sei. É difícil falar quando que nasceu um vício de linguagem, quando que morreu um vício de linguagem e qual que é o auge do vício de linguagem. É muito difícil porque depende muito, como eu te falei, né, do grupo de pessoas, da moda e do tempo, enfim, de muitas coisas. Mas essa daqui, ó, de base, é muito utilizada, tá? Eu, pessoalmente, eu prefiro utilizar à la base, tá? Eu utilizo muito à la base e à l'origine. Mas eu tenho muitas pessoas, amigos, né, no caso, que utilizam de base. Outro exemplo. En même temps. Ah, essa aqui, en même temps, é uma das minhas preferidas. Eu tenho que confessar. Significa ao mesmo tempo. En même temps. Cuidado, né? A gente vai juntar. En même temps. En même temps. Esse aqui significa mais, cela dit, ou en revanche. Na verdade, literalmente significa ao mesmo tempo, né? Mas, na verdade, é um mas, tá? No entanto, mas, tá? Você vai entender com um exemplo. J'ai réussi mon examen de maths. Eu passei na minha prova de matemática. En même temps, c'était pas difficile. Ao mesmo tempo, não estava difícil. Então, você vê que esse en même temps aqui, ele significa ao mesmo tempo, mas, tá? Você está admitindo alguma coisa, evitando de falar uma expressão de concessão e falar uma coisa. Mas também não seria ruim se não tivesse en même temps, né? J'ai réussi mon examen de maths, c'était pas difficile. Tá? A pessoa está aceitando, reforçando que não era difícil, não estava difícil, não foi difícil. Então, essa aqui, ela é muito utilizada, tá? En même temps, eu pessoalmente, eu sei que eu tenho esse costume, eu gosto muito de utilizar en même temps, tá? En même temps. J'ai réussi mon examen de maths, en même temps, c'était pas difficile. Essa aqui é muito fácil você incluir no seu francês oral para substituir o mais. Os alunos sempre, as pessoas, do modo geral, tendem a sempre repetir as mesmas palavras. Você incluindo um vício de linguagem no seu francês, para substituir o me, vai ser fantástico, porque você está incluindo conteúdo autêntico do francês. E as pessoas realmente vão ficar surpresas, porque você vai dar um upgrade gigante ao seu francês. Porque quanto mais você começar a utilizar esse viciado em francês, viciados em expressões em francês, melhor seu francês vai ficar. Então, en même temps, deve fazer parte da sua rotina, tá? Tente colocar. E todas as outras expressões, e quanto mais vício de linguagem em francês para você, melhor você vai ficar. Você vai ver. Outra expressão, carrément. Essa aqui você tem que utilizar. Tudo bem que ela está um pouco menos da moda, mas aqui ela faz parte
top 2, top 3, não sei, top 5 nas expressões dos vícios de linguagem que você vai escutar na França. Carrément. Carrément não significa, igual o dicionário vai falar, enquadradamente, ou quadramente, eu não sei como nem traduzir, porque carré significa quadro, tá? E mão seria o advérbio. Carrément significa com certeza, muito, tá? É difícil traduzir exatamente, mas é mais pelo contexto, tá? É muito importante. E carrément, você pode utilizar outras palavras, por exemplo, absolument, que é isso aqui, absolutamente, bien sûr, com certeza, ou claro, né? E muito, très. Por exemplo, tu sors ce soir? Você vai sair hoje à noite? Ouais, carrément. Esse ouais é o oui informal, tá? Cuidado, né? Oui, ouais, carrément, com certeza, carrément, tá? A gente vai falar rápido. Carrément, carrément. Você pode insistir mais, carrément ou carrément. Tu sors ce soir? Ouais, carrément. Esse com certeza, esse carrément, ele é muito comum, tá? Se você já teve contato com o idioma francês ou francês, você vai ver que carrément é muito comum, tá? É até abusado. E uma pessoa que vai falar, para substituir o muito, je suis carrément fatigué. Aqui eu escrevi assim só para je suis, para te mostrar, né, como é que a gente vai falar. Je suis carrément fatigué. Eu estou, né, muito cansado. Ok? Então, você pode utilizar em muitos contextos e você só pode responder o carrément, igual foi no primeiro exemplo, ou você pode utilizar numa frase para juntar com um verbo ou com um adjetivo. Tá? E muito legal você começar, opa, desculpa, muito legal você utilizar essas construções, essas repetições para ajudar o seu francês, né? E quanto mais você perceber essas palavrinhas nas pessoas, primeiro você vai falar, mas por que essa pessoa utiliza tantas vezes uma palavra? Mas segundo, você vai conseguir identificar e também você vai conseguir incorporar essa palavra na sua realidade, no seu francês. E isso é fantástico. Outra possibilidade é o c'est pas faux. É verdade, na verdade. C'est pas faux significa não é falso, tá? Que significa é verdade. Bom, eu não sei se você sabe, mas os franceses amam a negação. Tanto é que os franceses têm uma reputação de pessoa mal-humorada, de pessoas infelizes, de pessoas... Mas muitas vezes isso é percebido por uma falta de entendimento cultural e de funcionamento do idioma. A gente utiliza muita negação. Ao invés de falar c'est vrai, é verdade, a gente pode falar, né? C'est pas faux, que significa é verdade. Você pode utilizar também para falar oui, mais non. Sabe quando você não tem certeza do que você vai falar? E isso, gente, essa expressão, ela foi popularizada, isso é muito louco, por um seriado de humor que passava na televisão francesa, que é uma série de humor medieval que se chamava Camelot, que é muito particular, mas as pessoas sempre falavam c'est pas faux. Isso é muito legal porque você viu que teve uma influência na TV, um seriado, que transbordou da TV e passou para as pessoas. E quem assistia aquele seriado, aquela série de humor francês, né, medieval, começou a utilizar e meio que as pessoas se reconheciam. Quem utilizava, gostava daquele seriado, e depois foi quanto mais as pessoas utilizavam, mais outras pessoas utilizavam. Enfim, e todo mundo está utilizando o c'est pas faux. Um exemplo. C'était pas l'objectif du jour. Vamos imaginar uma reunião, né? Não era o objetivo do dia. E a resposta vai ser c'est pas faux, que significa é verdade. Ou oui, mais non. Tá? Que bem, não é uma resposta, né? Por que a pessoa foi falar o c'est pas faux? Não agregue em nada, porque você poderia só responder com movimento da cabeça, para falar um sim. Mas a pessoa preferiu utilizar c'est pas faux. Depende de cada pessoa. Vício de linguagem depende, não de mim, de eu te passar, você tem que falar isso aqui, depende de você. Você tem que se reconhecer no tal vício de linguagem para você utilizar. Se você gostar, se você curtir o vício de linguagem, utilize. Eu gosto muito desse daqui porque eu amo aquele seriado. Então eu utilizo porque eu me divirto utilizando esse daqui. Mas cada um é cada um. Você quem sabe. Tudo bem? Vamos para o próximo. Clairement.
Clairement significa verdadeiramente. E verdadeiramente não é nada mais que vraiment, que também é verdadeiramente, tá? É a tradução claramente, verdadeiramente, isso aí é isso. E você vai encontrar ele em frases, por exemplo, on est clairement dans une situation délicate. A gente está verdadeiramente em uma situação delicada. Precisa aqui a resposta poderia, uma pessoa para confirmar, ela poderia confirmar falando clairement, ao invés de falar oui, tá? Porque ela está acostumada a utilizar clairement. On est clairement dans une, junto aqui, tá? Dans une situação delicada. E mais um exemplo de uma palavra, né, que é uma poluição do idioma que não faz muito sentido aqui, porque a gente já falou que a gente está numa situação complicada. Desculpa, que é muito utilizado. Clairement, mas muito utilizado, e principalmente em Paris também. O pessoal gosta muito de Clermont, tá? Uma palavra bem chique, né? Na verdade, Clermont, ela vem substituir com o tempo carrément. Lembra do carrément que a gente viu nas imagens anteriores, né? Nas palavras anteriores? Clermont seria o novo carrément. Eu acredito que ele seja mais utilizado, que o outro está um pouco saindo da moda, saindo da utilização, e Clermont está chegando para substituir. Bom, é muito difícil de fazer uma previsão, porque depende de muitas coisas, mas é isso aí. Bom, continuando. On est sûr. Alors, on est sûr significa estamos presentes em. On a affaire a, estamos em frente de, ou on est en présence de, que estamos presentes em. Tá? É uma expressão que, ao invés de falar c'est, blá blá blá, ou é alguma coisa, as pessoas querem falar on est sûr. Tá? Por exemplo, on est sur un gros dossier. A gente está presente em um grande projeto. Tá? On est sur un gros dossier. Estamos fazendo, né? É um gros dossier, é um grande projeto. Basta você falar isso. Só que as pessoas amam utilizar isso. É isso, é muita. Você vai encontrar esse papo, né? No mundo do jornalista, muito da política e no mundo profissional, tá? É um jeito, não sei se é um jeito de agregar conteúdo para mostrar que a coisa é importante, mas o fato é que as pessoas vão utilizar. On est sûr. Aí você tem que juntar aqui, tá? On est sûr. Eu sûr. Você faz um biquinho para você acentuar. Ó, próxima expressão. Genre. 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 Eu utilizava muito essa expressão. Hoje em dia, eu acho que eu consegui tirar esse vício de mim. Eu consegui utilizar menos. Tipo em português, tem pessoas que utilizam muito também. É a mesma coisa. Então, o genre, na verdade, eu, como explicar o genre? O genre seria um estilo. Eu coloquei aqui em francês porque eu tinha dificuldade em explicar em português. Na verdade, ele acentua a derisão ou algo sério, o caráter sério, uma coisa que você está um pouco triste, que você está um pouco blasé de alguma coisa. Por exemplo, você vai entender pelo contexto. Tu ne sais pas qui j'ai croisé hier? Notre cousine. Você não sabe quem eu encontrei ontem? Nossa prima. Genre. Tipo. Então, esse genre, nesse contexto aqui, ele significa até nossa, nem acredito. Genre, tipo. Sim, je te juro. Sim, eu te juro. Então, você viu que nunca tem um significado só. Esse genre, na verdade, aqui é uma exclamação, uma surpresa ou uma indignação, tá? Il a arrêté de travailler. Ele parou de trabalhar. Genre. Aí você pode utilizar esse genre aqui, tá? Genre. Aí você tem que fazer só o R, tá? Genre. Ok? Então você vai utilizar desse jeito. Surpresa. Quando você quer mostrar alguma coisa muito séria ou alguma coisa que está meio indignada, né? Meio blasé, né? Que eu depito. Tudo bem? E a gente vai continuar com a próxima. A próxima, isso daqui é o amo de paixão, que é o pire. Mas aqui a gente fala o, tá? Pire, pire. Que significa, no pior dos casos, eu falo muito isso aqui em português, o se não. E a gente pode substituir em francês por sinon, tá? Que é a mesma coisa. Tu seras dispo vers 19 heures, você estará disponível às 19 horas. Lembrando que dispo é a abreviação de disponível, tá? Como é uma linguagem informal, a gente tende a abreviar algumas palavras e não falar a palavra inteira como disponível. Então, a gente vai falar dispo. Tu seras dispo vers 19 heures. Cuidado, né? A gente, no futuro, oralmente, a gente não vai falar esse E, a gente vai falar
Tu seras dispo vers 19 heures. Você estará disponível às 19 horas. Esse verbo, na verdade, é um mais ou menos, tá? É mais ou menos 19 horas. Au pire, tu nous rejoins plus tard. No pior dos casos, você nos encontra mais tarde, tá? Faz sentido colocar au pire? Ajuda um pouco, né? A gente está imaginando uma hipótese pior que a pessoa não estaria disponível às 19 horas. Mas a gente poderia não utilizá-lo, não tem problema. Mas, mesma coisa que sempre, sendo um vício de linguagem, as pessoas costumam, tendem a utilizar e a abusar. E a pessoa poderia até responder, au pire, je viens après. No pior, eu vou depois. No pior dos casos, desculpa. No pior dos casos, eu vou depois. Então, você viu que numa mesma sequência de frases, né, que vai ser um diálogo de talvez 10 segundos, a gente já tem duas vezes esse vício que vai ser repetido. Lembra que no começo dessa aula, a gente viu que o vício de linguagem, em média, é um a cada 12 segundos. Em média, dependendo do caso, você pode escutar muito mais. Porque a pessoa pode até repetir. Tu seras dispo vers 19 heures. Au pire, tu nous rejoins plus tard. Au pire, oui. Au pire, on fait comme ça. A gente, no pior dos casos, a gente faz assim. Então, pensa bem. Não só os franceses que estão repetindo esse vício de linguagem. Todo mundo está atacado. Todo mundo tem essa doença do vício de linguagem. Que não é bem uma doença, tá? Não tem problema nenhum. É um problema quando vem atrapalhar a comunicação. Mas se você consegue falar de boa, se você consegue se controlar, aí fica tudo super tranquilo. Um outro, mais pas que. Mais pas que significa literalmente, mas não só isso, tá? A gente poderia utilizar, ao invés de mais pas que, mais pas seulement. E aí, esse mais pas que, geralmente, ele vem no fim da frase, tá? Então, ele vem para agregar conteúdo que você não quer falar. Foi claro? Se você vai entender com o exemplo. Por exemplo, vous êtes, junto aqui, tá? Vous êtes une personne intelligente, mais pas que. Você é uma pessoa inteligente, mas não só isso. Muito provavelmente, esse mais pas que significa que a pessoa está atraente, que a pessoa está, sei lá, cheia de cultura, cheia de, sei lá, talvez de dinheiro, não sei. Mais pas que. Ele está agregando um conteúdo, ele está falando uma outra coisa sem falar essa coisa. Ou seja, ele não está falando por nada, mas é muito utilizado. Mais pas que. E você vê que essa construção, gramaticalmente falando, ela é totalmente incorreta, tá? Ela não existe nos livros de gramática, mas ela existe oralmente. Mais pas que, e com muitos outros vícios de linguagens, são muito utilizados. Então, não adianta, às vezes, você traduzir palavra por palavra. Pega as coisas no contexto, né? Porque se aqui é o exemplo perfeito. Se você pegar essa frase, mais pas que, e tentar traduzir, mas, não que, não dá. Mas não só isso, tá? Então, você tem que entender tudo pelo contexto. Por isso que a contextualização, é por isso que esses exemplos que eu fiz, assim, que eu fiz com todo carinho esses exemplos, eles são tão importantes, porque você tem que entender como um todo. Não dá para você dividir essas coisas, tá bom? Continuando. En mode. Essa aqui é uma expressão, eu vou qualificar ela qualificar ela de meio retro, meio vintage, porque na verdade eu coloquei, mas a gente não utiliza tanto ela hoje, tá? Antes a gente utilizava muito mais, mas hoje é muito mais raro. Então, en mode significa em modo, tá? Mas aqui é super fácil, porque é muito parecido com o português. Realmente, se poderia traduzir também como une manière, uma maneira, un jugement, um julgamento, um temperamento, um momento, né, uma situação emocional na qual a gente está naquele momento. Você vai entender com esses dois exemplos. En mode, por exemplo, je suis en mode, junto aqui, je suis en mode fatigué aujourd'hui. Estou em modo cansado hoje, tá? Agrega alguma coisa? Absolutamente nada. Je suis fatigué aujourd'hui. Eu estou cansado hoje. Eu estou em modo cansado hoje. Faz alguma diferença? Não faz diferença. Mas foi uma moda justamente que veio e que ficou.
E muitas pessoas começaram a utilizar muito essa expressão. Principalmente depois com uma música que fez muito sucesso na França nos anos 2005, mais ou menos, utilizava esse en mode fatigué, en mode, sei lá. E muitas pessoas começaram a utilizar na música, até nos jornais, né, na notícias, a gente via isso daqui, a gente via muito na rádio. E as pessoas na rua, naturalmente, começaram a incorporar esse en mode no dia a dia deles e começar a falar a cada vez mais. Tem uma outra expressão também que eu amo, esse daqui que é je suis en mode. Então você tem que juntar, tá? Je suis en mode. Pourquoi tu me regardes? Estou em moda. Por que você está me olhando? Ou seja, a pessoa está falando, meu, eu não quero falar com ninguém. Eu tô com uma cara fechada. Eu tô de cara fechada. Mas tem, tipo, quando você está de cara fechada e que alguém vem falar com você, opa, desculpa, você poderia falar, por que você está me olhando? O que você quer comigo? Então, je suis en mode, pourquoi tu me regardes? Essa aqui é uma expressão mais para jovens, né? Vamos dizer assim, estou em modo, por que você está me olhando? Mas funciona. Esse aqui é o francês real, o francês autêntico que você vai encontrar. Não é correto, eu vou repetir. Se eu pegar um livro de gramática e vou analisar essa frase, não faz muito sentido. Mas o que que faz sentido? O que que é real? O que que funciona? O que que faz sentido e o que as pessoas vão utilizar? E hoje as pessoas falam assim. Por isso funciona. Por isso você tem que entender esse en mode. Porque muito provavelmente, ou talvez, você vai escutar alguém um dia utilizar essa expressão. E se você não conhecer, você não vai entender. En mode. Je suis en mode, pourquoi tu me regardes? Tipo, eu não quero nada com ninguém. Basicamente é isso que significa. Une autre expression muito comum na France e no Brasil, que é tu vois, que eu viu. Pour confirmer, para confirmar algo, para confirmar uma situação, você vai utilizar tu vois. Você viu, né? Igual em português, vocês utilizam muito isso aqui. Por exemplo, ils sont partis en vacances, tu vois. Aí a gente não faz, quase faz parte da outra palavra. Ils sont partis en vacances, tu vois. E eu vou falar assim, tu vois, tu vois. Eu tenho que juntar, tu vois. Eles saem de férias, viu? Eles saem de férias, viu? E o mesmo ritmo que o português. Eles saem de férias, viu? Eles sont partis en vacances, tu vois. A próxima expressão é um grande clássico que todos conhecem, ou quase todo mundo conhece, porque é muito utilizada. É o famoso donc. Então. Donc, tá? Você poderia utilizar o alors, que também é uma palavra que é um vício de linguagem que é muito utilizado. Ele mostra uma consequência, tá? Portanto, né? Donc, então. Par exemple, il fait l'inverse, donc. Ele fez o contrário, ele faz, desculpa aqui, eu tenho um erro aqui. Ele faz o contrário, então. Ok? Ele faz o contrário, então. Tudo bem? Ou, donc, on va faire ça. Então, a gente vai fazer isso. Donc, on va faire ça. Então, a gente vai fazer isso. Faz sentido a gente utilizar? Sim, se eu quero insistir naquela palavra. Mas não há necessidade. É isso que é muito louco com os vícios de linguagem. Eles não têm necessidade, porém, eles estão aqui. Então, isso é interessante? É, porque você tem que conhecer, porque lembrando que vício de linguagem, em média, é 1 a cada 12 segundos, segundo a Universidade do Harvard. Então, é interessante você saber, para você não se perder e para você até você utilizar e incorporar no seu diálogo. Mas daqui, ó, donc, é muito simples, porque geralmente os alunos sempre falam. Daqui, se tem uma palavra que eles gostam de utilizar, é o donc. Aí você tem que, claro, o C, ele tem que fazer esse som. Donc. Tá? Donc. Já o alors, a gente não falou esse, tá? Alors. Bom, uma outra que você tem que utilizar e que você poderia substituir o donc é o du coup. Du coup é a mesma coisa, é sinônimo do alors, sinônimo do donc, significa então. Ou par conséquent, para ser um pouco mais formal, tá? Ele é muito utilizado, tá? Você vai escutar ele todos os dias. Por exemplo, du coup, on annule tout. Então, a gente cancela tudo, du coup. Por que a gente não utiliza o donc? Por que a gente não utiliza o alors? Porque a pessoa que estava falando decidiu não utilizar o alors ou decidiu não utilizar o donc. Cada pessoa é livre de utilizar as palavras que ela quer. Nem você, nem eu, ninguém tem obrigação de falar tal palavra em tal momento.
o francês é um oceano de possibilidade. Esse oceano de possibilidade, você vai conseguir utilizar os recursos que você, as ferramentas que você vai preferir utilizar. Se você preferir utilizar a palavra alors, utilize a palavra alors. Se você preferir a palavra du coup, utilize a palavra du coup, a expressão du coup. Se você preferir a palavra donc, utilize a palavra donc. Qual que é o problema? Quem escolhe o que você vai falar é você. Basicamente, é a única. Você não tem obrigação nenhuma nisso. A única obrigação que você tem é entender o máximo de expressão possível que existe em francês. Porque se você não conhecer du coup, por exemplo, que significa então, e uma pessoa utiliza du coup, e você só conhecer então, desculpa, e você só conhecer alors, você não vai entender o que a pessoa falar. Então, você tem a obrigação de entender o número máximo de expressão em francês e você vai escolher quais expressões você vai falar. Faz sentido isso, né? Você tem que falar do jeito que você preferir. Se você é uma pessoa mais jovem, fala com uma pessoa mais jovem. Se você é uma pessoa com mais idade, fala com uma pessoa mais idade. Se você não gosta de informalidade, não utilize a informalidade. Quem vai decidir isso é você. Mas você tem a obrigação de entender um leque gigante de francês para entender o número máximo de situações possíveis. Por isso que eu acho muito importante você conhecer o du coup, que é realmente muito, mas muito utilizado em francês. Outro exemplo. On fait quoi du coup? A gente faz o que então? On fait quoi du coup? A gente faz o que então? Ok? Continuando. J'avoue. J'avoue é uma expressão que significa eu admito. Só que j'avoue, muitas vezes você vai encontrar para falar outras coisas que podem ser sim, de fato sim, ok, beleza, tá? Tudo bem. Você pode utilizar o j'avoue, você pode escutar o j'avoue em vários outros contextos, tá? Não só o admito, tá? Muitas possibilidades. Por exemplo, aqui, t'as vu ce chien là-bas? Você viu esse cachorro lá? Aqui, lembrando que é uma informalidade, então eu tirei o U, né? Coloquei uma apóstrofe para falar mais rápido, tá? T'as vu ce chien là-bas? Il est joli, não? Você viu esse cachorro lá? Ele é bonito, não? E a resposta, oui, j'avoue. Sim, j'avoue. Eu poderia utilizar outras coisas? Oui, clairement, carrément, en effet, bien sûr, je suis d'accord. Você tem não uma infinidade, mas um oceano de possibilidades, tá? Para reutilizar a metáfora que eu acabei de utilizar na expressão anterior. Quem escolhe as munições do idioma é você. Então, você gostou desse Javu? Perfeito. Utilize o Javu e não utilize a expressão anterior que você não gostou, que você, enfim, você não gosta de en effet porque você acha que é mais difícil de falar, mais difícil de lembrar. Utilize o Javu. Se prefere utilizar o oui, utilize o oui. Mas é importante você entender esses três, né, pelo menos, para você entender os contextos e você se virar bem e você conseguir se comunicar com as pessoas. Uma outra expressão que eu amo de paixão também é tropar. Tropar, eu vou explicar por que eu gosto muito dela. Quem utiliza muito essa expressão é meu primo, que mora na França, em Paris, e ele ama isso aqui, ele utiliza sempre. Então, é meio que uma homenagem a ele, porque ele me passou essa expressão. Tropar significa nem um pouco. Em francês, na verdade, é o pas du tout, né? A tradução literal do pas du tout é trop, desculpa, nem um pouco. Ou absolument pas. A gente tem essas duas traduções. Só que trop pas é um vício que se introduziu, eu não sei como. Bom, no meu caso, quem falava muito era meu primo, que falava sempre. Chegou uma viagem, a gente passou um tempo junto, assim, conversou, usava umas 10 vezes por hora essa expressão, e eu fiquei absorvendo e eu incorporei essa expressão. Apesar dela ser um pouco feia, porque tropar é totalmente incorreto do ponto de vista gramatical, eu acostumei e eu comecei a utilizar. E tropar, para você falar alguma coisa que não, com certeza não. Você vai falar tropar, tá? Por exemplo, mas é informal, tá? Cuidado, como sempre. Tu veux manger ça? Você quer comer isso? Tropar, nem um pouco, nem sonhando. Não, com certeza não. Você viu? Não tem um jeito de traduzir. Eu vou insistir.
vício de linguagem, ou palavras ou expressões, é muito difícil você fazer uma tradução literal, porque você perde o contexto. Perdendo o contexto, você vai entender, se você traduzir literalmente, demais, não. O que significa demais não? Em português eu não sei. Em francês eu sei que não significa absolutamente nada. Então, pega o tropar e saiba que ele significa algo maior. Palavras, quando elas vão se casar, quando elas vão se juntar, elas têm um propósito maior. Eles vão significar alguma coisa mais, um pouco diferente, vão significar alguma coisa, que é o caso do tropar. Então, tropar é uma maneira de responder de uma maneira negativa, né, de responder e de reforçar o caráter impossível de algo, tá? Tropar. Par exemple, tu veux manger une pizza? Trop pas. Tu veux connaître mon cousin? Você quer conhecer meu primo? Trop pas. Mas, lembrando, trop pas é uma expressão informal, familiar, tá? Lembra que eu aprendi essa expressão com meu primo? Eu nunca aprendi essa expressão numa loja ou num curso. Por quê? Porque é uma expressão que é informal, que na verdade é familiar, ok? Bom, eu poderia continuar assim horas, mas quando eu digo horas, eu poderia continuar por não fazer uma lista das 18 vícios de linguagem mais utilizados em francês, mas utilizar os 100 mais utilizados, os 100 vícios de linguagem mais utilizados, as 1000 palavras mais importantes para você conhecer em francês, porque não tem limite. E por que não tem limite? Porque você tem que tomar um cuidado. Essas palavras, elas dependem muito. Mas quando eu digo muito, elas dependem muito do grupo de pessoa com quem você está conversando. Por exemplo, se você conversa com um jovem, vícios de linguagem vão ser diferentes. Palavras vão ser diferentes. A linguagem formal vai ser diferente. Diferente de quem? De uma pessoa mais idosa, por exemplo. Por exemplo, a minha bisavó, minha avó, não utiliza, ou não utilizava, no caso, palavras, certas palavras. A gente não utilizava o mesmo vício de linguagem. A minha avó gostava muito de voilà, por exemplo. Voilà. Eu falava muito voilà. Já meu priminho, de 12 anos, nunca utiliza voilà. Ele fala sempre já vu. Tipo, eu admito, beleza. Mas é assim. Mas só diferença de idade? Não. Palavras, vício, expressões, depende também do mundo no qual a gente vai viver. Por exemplo, jornalista tem uma tendência a utilizar palavras que vão repetir sempre e contextualizar sempre essas palavras. Por quê? Porque faz parte da profissão deles. Igual os políticos. Você já deve ter reparado. Talvez você já, muito provavelmente, você já deve ter escutado um discurso de um homem político. Assista um discurso de um homem político francês, por exemplo, e você vai ver que regularmente, com uma frequência extremamente boa, ele vai pontuar o discurso dele com algumas palavras que ele vai repetir sempre, sempre e sempre. E isso depende do homem político, do mundo de onde ele cresceu, da idade dele, da sua profissão, enfim, depende de vários fatores. E por isso é impossível eu ou qualquer pessoa te fornecer uma lista que seja completa, uma lista total de todas as expressões que você tem a utilizar em tal contexto. Por quê? Porque depende da sua idade, depende da origem do professor, por exemplo. As minhas expressões não são as mesmas que um outro professor, por exemplo, como outro francês. Por quê? Porque eu venho de uma cidade, eu venho de uma região determinada, eu tenho tal idade. Então, tudo isso aqui vai evoluir com o tempo. Mas é muito importante. E lembrando que essas palavras, você tem a obrigação moral de você entender todas. Na verdade, o número máximo possível para você melhorar a sua compreensão. A compreensão do francês é sempre mais importante que a sua fala. Porque se você entende, você consegue responder. Já o inverso não é possível. Se você não consegue entender, você pode até falar, você não vai conseguir responder nada. Então é muito importante você conhecer esse aqui e outros, tá? Para você melhorar. Eric, como é que eu vou conseguir saber e aprender mais sobre essas expressões? Bom, você pode ler jornais, notícias, livros,
assistir filme, assistir série, escutar música. Qualquer conteúdo que você vai atrás, você vai ver que você vai ter informações relevantes e completas sobre vício de linguagem, expressões populares, tá? Quanto maior seu contato com o idioma vai ser, melhor como dizer, melhor você vai entender a realidade do idioma. E fazendo assim, eu posso te garantir que você vai ter um acesso a um francês que é autêntico. Nada mais autêntico que conversação real, escutar música, assistir filme, série, ler jornais, assistir TV, etc, etc. Então, isso aqui faz a parte da sua realidade do idioma. Se você ainda não faz isso, comece a fazer isso já e você vai ver já seu nível de francês vai melhorar e muito ainda. Ok? Bom, mas Henrique, eu gostaria de ir um pouco além disso. O que eu posso fazer? Como sempre, eu tenho 4 dicas, na verdade 5 dicas para te passar. Primeiro, vai no meu site, que está aqui no primeiro comentário. Acesse, tem um e-book para te ajudar a falar francês autêntico do melhor jeito possível. Então, você vai, você clica, você deixa o e-mail, e se baixa, isso você vai ver, vai te ajudar muito. Só isso, Henrique? Não, também tem meu canal no YouTube. Assine no meu canal no YouTube. Dá um joinha nesse vídeo para ajudar esse vídeo a viver, para ajudar esse canal a viver. E não se esqueça de me deixar comentário, escrever o que você achou e para eu conseguir fazer outros vídeos que talvez vão te ajudar mais ainda. Quer mais em relação ao francês? Vai nas minhas redes sociais, Instagram e Facebook, e eu publico sempre conteúdo diferenciado em relação ao aprendizado do francês. E se quer mais, vai música, né? Eu tenho muitas playlists super legais em relação ao francês. Bom, eu espero realmente que você tenha curtido esse vídeo. Curte esse vídeo já, aliás, se você não fez ainda, para eu ver o que você achou. Para eu ver se você tem outras perguntas, né? Você escreve nos comentários e comece a utilizar esses vícios de linguagem. Como eu te falei, eles não são obrigatórios. Você não deve focar em aprender eles numa lista. Não, você deve aprender eles pelo contexto. Mas você não tem a obrigação de utilizar, mas você tem a obrigação de entender eles. Quanto mais você utilizar, escutar, quanto mais à vontade você vai ficar, mais perto do domínio do francês autêntico você vai ter. Eric, mas o que é esse maldito francês autêntico que você sempre fala? O francês autêntico, gente, é o francês que a gente utiliza todos santo dia. O verdadeiro francês, aquele que eu utilizo, tá? Então, se eu falar, du coup, vous avez compris? Portanto, vocês entenderam? Du coup, vocês já conhecem, porque você assistiu o vídeo no início, no meio, não sei. A gente utilizava du coup. E du coup é uma expressão nova para algumas pessoas. Talvez você já conhece, porque tem algumas pessoas que já sabem o que significa. Mas certeza, com certeza vai ter outras expressões que você vai descobrir e sempre você vai descobrir novas expressões. Esse aqui, ó, não se afogue na quantidade de informação. Sempre, eu vou repetir, sempre, sempre, sempre você vai descobrir novos jeitos de falar. Ninguém é diferente, ninguém consegue absorver tudo uma vez só. Eu, pessoalmente, quando eu vou para a França, a cada viagem, a cada estadia que eu faço, que eu vou visitar meus amigos, minha família e meus antigos colegas de trabalho, por exemplo, eu vou descobrir novos vícios de linguagens, novas expressões, novos jeitos de falar. Mas Henrique, você é francês? Sim, eu sou francês, mas esse daqui, ó, você consegue ter acesso a essas coisas pelos contatos. E nem sempre os filmes que eu vou assistir tem tal vício de linguagem, nem tem tal conteúdo. Então, e normal, você sempre vai descobrir coisas novas, porque sempre vão nascer coisas novas. Então, não se afoga nesse oceano de possibilidades, vai com foco, foco total. Cada dia de estudo, né? Cada dia um novo conteúdo para você agregar seu francês. Bom, não se esqueça de estudar todas as frases que eu te passei aqui, contextualizado. Vai te ajudar muito a memorizar et à utiliser do jeito certo todos esses vícios de linguagem, essas expressões. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Un grande abraço. À très bientôt. Salut!